três observações iniciais. Ontem à noite tinha uma flauta erótica que tocava depois de 11h30 da noite, repetidamente. Eu proponho que repita apenas 3 vezes, porque isso não é exaustivo. Então, aí E o segundo ponto é que Viviane e eu, nós gostamos muito de arrozes, né? Como diz o espanhol, e nós tivemos lá agora arrozes de gamba, de polvo, desse negócio. Agora, arroz igual a paella de ontem, nós não comemos em lugar nenhum. Então, aí foi uma maravilha, uma maravilha. Bom, Nelson, você disse que o Cavalcante, o Amaro, tinha sido advogado em Albany. Ele estudou em Albany. Então, ele foi exposto à ideia de 3 poderes independentes, etc. e tal, e tudo. A observação sua é apenas que não foi Rui Barbosa que trouxe para a Constituição. Foi ele. Mas ambos foram expostos à mesma ideia. Só que um soube executar e o outro não. Tá, ok. Mas, ou seja, essas observações de Nelson são importantíssimas, porque não se trata apenas da questão política, se trata de ver como a questão política se traduz no Brasil. E não basta ter modelos internacionais, porque aqui elas podem ser capturadas de outras formas. E aqui a gente se confronta com 2 versões. Uma versão corrente, que é o Rui Barbosa. Aliás, estava lendo Aníbal Freire esses dias, e o Aníbal Freire vai nessa corrente de que Rui Barbosa entendia que o direito americano era a luz que nos faltava. Então, aí ele importa essa... Bom, eu pedi ao Tércio para falar depois do Nelson, porque eu vou falar sobre o mesmo assunto, mas de uma forma absolutamente diferente. E aí deixa de ser o mesmo assunto. Não é? Tem uma frase de Fauro, que eu gosto muito, que diz que o seguinte, que no Brasil as elites constroem as instituições e depois inventam o povo. Não é? Então, o que a gente está assistindo aí é uma construção das instituições. Se perguntássemos onde é que está o povo, como o Tércio ontem falou sobre exclusão e inclusão, o povo não está participando dessas decisões, algumas. E tem outra decisão, outra frase do Fauro, que ele disse, até eu citei lá no discurso, dizendo, o Fauro dizendo, e não adianta trocar de Capitão Mor. Evidentemente que ele estava falando sobre Brasil colônia, mas ele falou de Capitão Mor, não fui eu. A interpretação que eu tenho sobre essa questão as ações de inconstitucionalidade, papel do Supremo, etc., vai mais numa linha que é o seguinte, aí você me corrige se o dado histórico estiver diferente, porque eu não entro no dado histórico, eu pressuponho algumas hipóteses. Quer dizer, o fato é que essa ideia de Supremo como
seja para mediar os poderes, seja a federação para estabilizar a federação, ela, e a gente ter 3 poderes, ela vem de fora, vem dos Estados Unidos, seja via Amaro, seja via Rui. Nós tínhamos 4 poderes aqui, né? Nós tínhamos 4. Então, para mim, o que ficou claro, quer dizer, o que seria o ponto nodal, é de que por que em vez de 4 nós ficamos com 3. Mas eu não quero entrar nessa discussão histórica que o Nelson já fez bastante bem. Eu quero saber qual é a consequência de a gente ter passado de 4 para 3. E também e aí comparar um pouco com o que ocorreu nos Estados Unidos. Quando o Supremo nos Estados Unidos adquire essas competências, o que ocorreu? Ocorreu que aumentou a demanda de ações para o Supremo lá, porque tinha uma competência, é uma competência nova, aumentou a demanda de ações. E o equilíbrio do sistema judicial exige o quê? Se aumenta a demanda, tem que aumentar as decisões, porque senão entope. Não é? Então, você tem que aumentar. Como é que os Estados Unidos lidaram com esse problema? Eles tiveram esse problema também, porque eles, criando uma demanda, eles aumentam o número e exigem que o Supremo arranje alguma maneira de equilibrar a oferta de sentenças com a demanda por sentenças. Né? Então, eles criaram, ao meu ver, 2 mecanismos que nós tentamos adaptá-los aqui, mas que até hoje temos dificuldade. Quais foram os mecanismos? Os mecanismos dele foram os seguintes. O stare decisis, que é o mecanismo pelo qual o Supremo diz não vem não, fica do jeito que está. A última decisão, seja da segunda instância, lá do Court of Appeals, etc. e tal, nós não queremos rever este caso. Quer dizer, esse é um mecanismo de contenção de demanda. Ele diz, não, você não entra. Eu não sou obrigado a julgá-lo. Eu tenho a discricionariedade de dizer, não quero nada com você. Por quê? Porque ele está tendo um fluxo grande, então ele tem que selecionar. E o outro mecanismo foi o mecanismo da jurisprudência vinculativa, do leading case. Ou seja, eu tenho casos que são tão claros e que são tão leading, tá? Que se você é igual a esse caso, eu não preciso julgá-lo. Então, o que o Supremo lá fez foi isso. Ele criou mecanismos internos e, pelo que eu sei, não foi por lei nem nada, foi por desenvolvimento próprio dele de autodefesa. É como se tivesse sendo vítima de um ataque de vírus, etc. e tal, e o organismo cria seus mecanismos de autodefesa. Tanto que as pessoas dizem ainda hoje que o Supremo lá só julga 70 casos, 80 casos ao ano. É verdade, mas ele recebe 800. Ele recebe 800 ou mais por ano. E aí ele filtra. Vocês não, e aqui. E aí ele consegue um equilíbrio do sistema. Quer dizer, então, esse é o meu primeiro ponto. Com essas ações, seja via Amaro, via essa modelagem que foi feita,
você aumentou a demanda e lá eles conseguiram equilibrar através de procedimentos internos do Supremo, de modo que a demanda, a oferta de sentença equivale à demanda. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é eu estou tentando ver se distingo uns conceitos que tem muita confusão na doutrina, que é incerteza, insegurança, imprevisibilidade. É usado de uma forma, cada autor usa de uma forma diferente. Então, eu estou tentando propor o seguinte: a sentença é uma decisão, né? Para eu tomar uma decisão, eu preciso de regras administrativas que organizem essa decisão. Então, eu preciso, assim, qual é o juiz que vai decidir, qual a data, qual isso, etc, etc. Então, eu tenho que ter uma previsibilidade administrativa. Se a Sônia não tivesse dito que o jantar é às 9h, a gente era uma imprevisibilidade absoluta. Se não tivesse dito que eu tenho que me sentar ali ou cá, então você tem a imprevisibilidade administrativa. É o primeiro ponto para a decisão. Não é? O segundo ponto para decisão é que a imprevisibilidade administrativa não ameace a incerteza judicial da decisão. Porque o poder do juiz não está em Constituição, não está em nada. O poder do juiz está num simples fato: você não saber como ele vai decidir. É isso. Se você souber, você bota um enter lá e acabou. Então, o poder depende de uma incerteza razoável. Então, a incerteza faz parte do poder de decisão. Agora, essa incerteza ela é regulada, não é? Ela tem que ocorrer dentro, ou seja, tem que ser com base na Constituição. Eu não posso dizer que é com base em tantas emoções de Roberto Carlos. Então, tem algumas regras. E o terceiro, quer dizer, a consequência da decisão minha é a segurança ou insegurança econômica, social, etc. e tal. Então, eu distingo a imprevisibilidade administrativa, a incerteza judicial e a segurança social. A segurança é a consequência, Nelson, da aplicação do direito. Aí vem o nosso Luhmann dizendo que se o direito não assegura a paz, assegura a segurança, enfim, ele não cumpre a sua função. Então, a insegurança dos contratos é a insegurança da consequência dos contratos. A incerteza é do texto e a imprevisibilidade é da gestão. Bom, tem muita gente que está contestando isso, mas acho que está claro para eu avançar. Bom, então, volto para o problema meu inicial, que é o seguinte: foram dadas essas competências ao Supremo, lá e cá. Lá eles autorregularam. E aqui o que houve? Aqui eu tenho
os dados, 6 mil processos por ano para cada ministro. Eu tenho um estoque de processos imensos. E que a gente pensa que o problema é dos ministros, mas é da modelagem do sistema. Quer dizer, o Supremo aqui não se autodefendeu para produzir decisões com a mesma demanda por ações. E aí o Supremo fez bypasses. Então, são os bypasses que vocês sabem, que 11 Supremos ou 15 Supremos, ou seja, em vez do Supremo ser um órgão colegiado, ele passa a ser um órgão individualizado. Isso por quê? Porque necessitava de mais decisões e não podia ir tudo para o colegiado, então vai se fragmentando e chega à situação de hoje, o que não cria insegurança jurídica, cria incerteza decisória, porque a gente não sabe com quem vai cair o processo, quem vai decidir se vai ter revisão ou não nesse ponto. Né? Então, esse foi uma estratégia, mas essa estratégia não dá certo, porque você, em vez de barrar a entrada, não é? O Supremo tem 32 portas de entrada, dos quais umas 20 e tantas estão ativas, ou seja, imagine essa casa com 32, aliás, deve ter mais do que 32 portas, e tem que fechar cada porta. Então você vê essa coisa toda. Então, aí teve esse bypass, que é de fragmentar, individualizar as questões, que cria incerteza, e a incerteza provoca insegurança. Nós acabamos de lançar ainda não lancei, eu ia lançar aqui hoje, mas aí o Jobim veio com esse assunto, eu disse, não, eu acho que esse assunto dele é importante e queria ver. A gente, quais os tipos processuais mais usados no que a gente chama de Supremo Criminal, que vai sair agora, daqui a umas 2 semanas. Petições. Petições é algo que vale tudo. Cabe tudo dentro dela. Não é uma ação de inconstitucionalidade, uma DPF, é uma petição. É o mais usado em penal. Quer dizer, é uma maneira de você dizer assim, eu não sei em que classe processual entra, mas eu quero chegar aí. Aí faz petição, puf, chega. É o que mais chega lá, dessa coisa toda. Bom, mas enfim. Aí você teve uma outra estratégia que é aumentar o número de assistentes dos juízes. Alguns anos atrás era 2, lembra se teve aquela briga lá do CNJ, que acho que ali foi que a gente... porque juiz tem que ir apenas lá julgar, etc. e tal. E a gente teve uma dificuldade se juízes podiam participar da administração. Foi o caso do Flávio Dino. Bom, então você aumenta o número de juízes, assessores, assistentes lá. Eram 2, agora são 8, ou seja, são 400% E não sei se esse número é exato, mas é um aumento imenso. Por quê? Porque não somente a individualização, quer dizer, eu que julgo e não o colegiado, mas eu sozinho não consigo, então eu preciso de mais assistentes.
Então, são os assistentes que julgam. Eu tenho um depoimento de um ministro do STJ, onde ele diz para mim, Joaquim, o maior risco possível hoje é o risco judicial, porque eu recebo o processo, o meu assessor faz um resumo, eu digo, vai assim, depois ele vem com a sentença. E eu não leio a sentença, porque eu não tenho tempo de ler a sentença. Ele dizendo para mim. E eu confio nele. Tá? E isso é um risco. Por quê? Porque os advogados passaram 4 anos lendo aquilo tudo, os 5 anos para chegar lá, e sabe de todas os traps possíveis imaginar. É uma covardia ele dizendo eu contra um advogado, porque ele sabe, leu, viu, etc. Tal, e eu não sei. Então, esse mecanismo tem até uma situação que eu cito, que o juiz, o ministro passou desapercebido dele, né? Ele cita o próprio assistente. Deve ter sido alguma sei lá, mas enfim, não é a regra, mas aí você tem. Né? Só para vocês sentirem a passagem da imprevisibilidade administrativa para a incerteza da decisão, nesse relatório nosso, último, se o habeas corpus cai com Marco Aurélio, tem 70% ou 80% de chance de ser concedido. Se cai com a Rosa Weber, tem 20% ou 17% de ser. Cai com faquinha? Então é o seguinte, a distribuição é a justiça. Então você ou seja, a imprevisibilidade. Se houvesse o colegiado aumentaria uma métrica e faria uma métrica mais consensual. Mas você tem o seu. Bom, aí eu disse que o judiciário nos Estados Unidos, eles criaram a jurisprudência vinculativa, quer dizer, o leading case que tem força de lei entre as partes naquele caso, etc. Bom, nós tentamos, agora estamos conseguindo metodologicamente, mas vai ser difícil, que é saber. Eu vou contar a história a vocês me dizem se é verdadeira ou não essa descrição que eu estou fazendo. Chega um advogado, chega um cliente no seu escritório e diz, olha, a minha mulher fez isso, eu não quero pagar nada a ela, tudo. Aí o advogado diz, ótimo, muito bem, tudo. Aí o cliente sai, ele chama um estagiário e diz, arranja uma jurisprudência a nosso favor. E estagiário é terrível, ele encontra qualquer jurisprudência que você queira. Acontece que a mulher foi a outro advogado. E chegou lá e disse assim, eu quero uma pensão de 70 mil paus por mês, etc. Tal. Sai e o advogado chama, arranja uma jurisprudência a meu favor. E o outro estagiário arranja. E você não tem tecnologicamente capacidade. Então, um consegue uma jurisprudência do Tribunal do Acre de 2007, outro do Tribunal STJ de 2000 e tanto. Então você tem jurisprudências doutrinárias que não filtram
as demandas. E você não tem tecnologicamente, porque não tem um sistema organizado nos tribunais, como nos Estados Unidos, que indique qual é a ementa e qual é a decisão focada daquele caso. Nós encontramos ementas de um amigo do Jobim de 40 páginas. Hein? 41. De 41. Quer dizer, não dá para comparar, ou seja, tecnologicamente isso não funciona como um filtro. Então você tem essas ou seja, o desafio interno do Supremo continua. Às vezes eu me lembro de D. João VI, que chamou D. Pedro I e disse, olha, ou vocês, já que a independência é inevitável, ou você faz ela ou alguém vai fazer. Não é? Então, essa tensão entre os poderes agora, eu tenho uma interpretação que a sociedade está disposta a receber e aceitar e a validar, dentro do esquema que o Tércio disse ontem. A decisão de hoje aumenta a credibilidade de amanhã. Quer dizer, esse é que é a tarefa do Supremo. Quando a decisão de hoje resolve o problema de hoje, mas destrói a crença no futuro, então aí nós estamos complicados. Né? O exemplo claro agora é oh, meu Deus. Qual é o... Hein? Fala em voz alta aí, Viviane. Não, induto não, a remuneração, o auxílio, moradia. O que houve com o auxílio? Está aqui um personagem que atuou. Quando nós entramos no CNJ, decidiu-se que todos esses penduricalhos, que hoje em dia é fila, iam ser incorporados no salário e acabavam, inclusive o auxílio moradia. Jobim fez um levantamento e tinha, eu me lembro que era 30 e tantas tipos de auxílios, de subvenções, etc. Uma delas, do Rio Grande do Norte, se não me engano, era se o juiz tivesse título universitário, ele ganhava um plus a mais. Não foi isso? Bom. Curso superior. Aí o que a gente fez? Proibiu. Os tribunais faziam isso via resoluções internas. Quando fazia via resolução interna, chegava rápido ao CNJ, e o CNJ barrava. E aí o Tribunal do Rio de Janeiro, com o ministro Sveita, e que era o Sveita, o Sérgio Cabral, o Cláudio Lopes e o Pisciani, era o conjunto. Em vez de fazer por resolução, não foi isso? Fez por lei. Por quê? Porque a resolução em 6 meses era barrada pelo CNJ. E por lei demorou quantos anos? Porque o Ministério Público também se interessou. Também é o... Então, ele não entrou com nenhuma demanda. Ninguém entrava com demanda. O advogado não entrava, o AB não entrava para não conflitar com o tribunal. E aí ficou aquele negócio. Até que alguém entrou. E o Tribunal de Contas estende para eles também essas vantagens. Então, alguém entrou e foi para a Justiça.
eu te darei o céu e meu amor também. Por quê? Porque entrando na justiça demoraria, como demorou agora o quê? 6, 7 anos, 8 anos, hein? Bom, demorando 8 anos, o que acontece? Você recebe durante 8 anos. E se no final for dito que é inconstitucional, o que acontece? Recebeu de boa fé. Você recebeu de boa fé. Então você não devolve. Então é o seguinte, não tem nada melhor do que uma imprevisibilidade de gestão para conseguir determinado tipo de causa. Se o Supremo, não sei se já decidiu isso, vier a decidir agora, convalida todo o dinheiro que foi anunciado pelo CNJ, que era inconstitucional. Quer dizer, isso é que eu chamo de lei temerária. Ou seja, você cria uma lei para perder. Isso tem muito na área fiscal. Prefeitura não tem dinheiro, cria uma lei, recebe recursos, não é? E nem todos os constituintes vão para a justiça, e nem todos vão ganhar. E quando a prefeitura perder, o saldo dela vai ser tudo. Bom, hein? Vira precatório, isso. O sentimento meu, encerrando, e aí encerrando um pouco, entrando na área de Dr. Kutait, ele fez uma pergunta sobre legalidade ou praticidade, etc. No Brasil, ainda a teoria discute o que não aconteceu. Você só vai ao médico quando você tem uma dor, ou seja, quando algo não está funcionando. O Brasil tem que conhecer o que não está funcionando. Aí vai ao médico. Aí Dr. Kutait cura. Obrigado. Mas que absurdo, ela quer tudo. Bom, abrimos agora para uma discussão. As 3 camisas vermelhas estão dispostas aqui. Viu? Bom, Joaquim, você é um dos homens que abriu o esclarecimento do Supremo, primeiro com o seu projeto na GV do Supremo em números, que é super importante, e depois com a criação do Supra, o Supremo Interpretado, que trabalhamos juntos nesse projeto. E a questão que eu queria colocar é o seguinte, eu estou aqui encantado com as visões, porque nós temos real filosofia com o Tércio, real politique com o Jobim, e agora o pé na terra com você. Então, eu acho que essa combinação é fantástica. Eu diria o seguinte, eu tenho enorme apreço pelo Supremo, pelo seguinte, trabalhando na área criminal, eu sei que a melhor chance para uma pessoa no Brasil é ir ao Supremo, porque os tribunais estaduais e o próprio STJ frequentemente são injustos e o Supremo resolve de uma maneira bacana, o que gerou um absurdo de processos e de trabalho para os ministros. Então, a questão que eu queria formular para você explorar eventualmente é a seguinte. Uma das grandes dificuldades da justiça é a passagem de uma sociedade individualista, atomística, para uma sociedade de massas. E o problema da justiça não é só no Brasil, é igual na França, na Itália, talvez um pouco em Portugal, embora seja diferente nos Estados Unidos e na Inglaterra.
E essa questão da distribuição que você falou é muito chocante. Porque, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, você sabe que tem uma Câmara que absolve e outra que condena. Por outro lado, quando o STJ muda a decisão, eles não cumprem. Eles resolvem insistir na mesma decisão. Isso, em matéria de dinheiro, já é complicado. Agora, em matéria criminal, é um absurdo. Por outro lado, a gente vê que o Supremo, embora seja indispensável, eu acho, em matéria de habeas corpus, que sempre foi o guardião da liberdade no Brasil, eu diria que é totalmente inconveniente deixar nas mãos do Supremo o julgamento originário da questão penal. O Supremo não foi formado para isso, ele não tem mais o que fazer do que ficar fazendo instrução de processo. Embora uma decisão sobre o presidente da República deveria, obviamente, poder ser objeto de um recurso para o Supremo. Mas é muito diferente você conduzir, instruir, julgar uma questão originária do que julgar o recurso. Então, eu diria que algumas questões pontuais, assim, que são muito importantes, mas que dependeriam um pouco de uma mudança, de que você realmente tenha o precedente, cumpra o precedente. Não pode mais haver esse federalismo judiciário em que cada estado da federação entende de uma maneira, cada juiz acha que ele é dono do sistema, e até você conseguir corrigir essas idiosincrasias, eventualmente, leva anos e sobrecarrega os tribunais superiores. São algumas questões só para provocar mais ainda o debate. A gente tem aí, Eduardo, dois problemas aqui, três aqui, que você falou. Eu trouxe até aqui, que é o que eu ia mostrar, o relatório nosso. Depois eu mando para vocês. Nos últimos anos, o Supremo Criminal cresce mais do que o Supremo, vamos dizer, outro. Então, é como se você tivesse uma metástase criminal que está crescendo mais do que o Supremo normal. Nessa metástase criminal, quem cresce mais é o habeas corpus. Então, se você vê a tendência do Supremo, o crescimento do Supremo, hoje em dia, é o crescimento do habeas corpus. Primeiro ponto, está aqui tudo. Segundo, o habeas corpus concedido, ele e tem o não concedido. O não concedido é julgado 30% mais rápido do que o concedido. Ou seja, concedido o habeas corpus, o camarada não faz mais pressão para decisão, porque conseguiu aquilo. Então, o concessivo é mais demorado do que o não concessivo. Então, é o seguinte... Eliminar. Eliminar. Depois, 70% das ações que chegam ao Supremo não é MP, não é isso, não é aquilo, nem nada. Vem via advogados. Ou seja, os advogados já entenderam o processo. Eles já entenderam. Então, essa discussão nossa não tem efeito prático, porque os advogados já sabem os caminhos que têm que fazer. Mas o que eu gostei mesmo aqui é de um dado que eu guardei para o Barroso, que é sobre em que fontes de direito mais citado em processos criminais e improbidade. Primeiro é a lei, depois é uma jurisprudência outra, e aí tem 6 ou 7, e a última fonte é princípios. A última fonte é princípios. Eu vou mandar para ele aqui.
que você fez uma menção que é muito válida, refletindo sobre esse assunto, que no Império você tinha o poder moderador. E o poder moderador tinha esta função também de gerar a harmonia entre os poderes. E o imperador também decidia com base no Conselho de Estado. E o Conselho de Estado era também uma instância equilibradora dessas coisas. A República, no seu início, começou muito atropelada porque não tinha um poder moderador. O livro do Lessa é muito interessante para mostrar que o substitutivo do poder moderador na República Velha foi a política dos governadores, que foi o que equilibrou a luta política. Agora, voltando aqui ao Supremo, eu não vou deixar de citar na área que é a distinção entre a autoridade e o poder. Então, no fundo, a pergunta é a seguinte: atualmente, no exercício das suas funções, não há dúvida que o Supremo exerce o poder. Em que medida o exercício desse poder é também uma construção de autoridade? Porque você disse muito bem, refletindo, a decisão que resolve o problema de hoje e não está atenta ao impacto em relação ao futuro é um desafio da situação. Eu não estou me incomodando com o auxílio moradia. Isso, para mim, é o problema do dia. Eu estou me incomodando como é que ele é tratado lá, porque aí é a forma com que você está estruturando o processo decisório. E isso é a meta-mensagem, é a mensagem de longo prazo. Então, não é outro. Mas, evidentemente, que eu não ia lá sair daqui impune com o ministro Toffoli aqui presente. Né? Ministro, duas boas notícias para o senhor. O tempo geral do Supremo está reduzindo. Então, é de uns 4 anos para cá. O conjunto dos processos nessa área está reduzindo. Então, é essa que é a meta-mensagem, que é a da estrutura. E eu soube que o Alexandre recebeu, quando entrou, 5.000 processos de estoque e agora está com 1.700, o que é ou seja, é possível. Joaquim, lembra-se quando se criou o problema da identificação de números do Supremo? O que a gente identificava é o seguinte: a preocupação do juiz era exclusivamente com o caso concreto. Ele não tinha nenhuma visão sobre macro, sobre a gestão do processo judiciário. Não sabiam taxas que a gente criou naquela época de congestionamento e 04. Quando começou isso, começa a se verificar, então, e já você está dizendo isso, começa a verificar que a conduta em cima do caso individual tem que estar acoplada ao problema macro, à gestão macro do processo. Veja um equívoco. O Supremo criou, como jurisprudência de contenção, a chamada condições de admissibilidade do recurso extraordinário. Ou seja, não queria decidir os recursos extraordinários, então criou as condições de admissibilidade. Só que as condições de admissibilidade viraram um enorme de uma discussão. Então não adiantou absolutamente nada. Porque você criou um novo debate sobre o assunto. Os temas processuais mais recorrentes nos processos criminais não é o mérito. E não são decisões que digam respeito à Constituição. Então, o Supremo Criminal é infraconstitucional. Ele não é constitucional, ele é infra. E os 10 primeiros temas é sobre a competência do Supremo decidir aquele caso. Então é o seguinte, eu posso decidir? Essa que é a questão básica.
Agora, isso não existe um consenso nem sobre a gestão do processo decisório. Essa que é o problema. E a jurisprudência comparativa vinculativa, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, de uma inteligência artificial sofisticadíssima. Mas eu tenho que enfiar os dados no banco de dados. Para enfiar os dados no banco de dados, eu tenho que ter uma organização do Supremo de como é que ele se organiza a si próprio, o que é uma ementa, qual é o issue, qual é isso, etc. Para você processar. Então, é uma tarefa complicadíssima, porque exigiria não somente uma parte histórica, mas também uma fase de transição. Então, eu acho que a impossibilidade de a gente comparar o conteúdo das decisões do Supremo é o nó górdio. Se isso fosse possível, a matemática, o data science, isso tudo resolve. Mas você não tem uma organização ainda que alimentasse o... Joaquim, esse negócio do habeas corpus precisa lembrar o seguinte. Em 1997, quando eu entrei, havia uma interpretação da Constituição de 88 que o Supremo podia conhecer todos os habeas corpus, inclusive contra decisões de tribunais, contra decisão de juízes, etc. E aí, aquilo estava uma montoeira, o Moreira Alves reclamava que tinha muita coisa, nós estávamos ampliando a competência do habeas corpus, não sei o quê. Aí, eu patrocinei junto ao Congresso uma reforma constitucional para dizer que o Supremo só conhecia habeas corpus de cortes superiores, para diminuir essa possibilidade de você ter habeas corpus contra o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Bem, toda a segunda turma entra um caso, que houve um habeas corpus, houve uma decisão do juiz de direito, um habeas corpus contra a decisão do juiz que foi negada pelo Tribunal de Justiça, houve um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra aquela decisão, aí depois veio um habeas corpus para o Supremo. Aí eu levantei na segunda turma, que eu participava, o seguinte, olha, com a alteração constitucional que foi feita, a competência do Supremo era habeas corpus contra decisões originárias dos tribunais. Porque se nós continuarmos a fazer isso, nós estamos a alteração constitucional que fizemos era fazer passar primeiro no STJ. E aí foi para o pleno, e o pleno, não sei o quê, o habeas corpus, remoto de história, heróico, etc. e tal. Aí o que aconteceu? Se admitiu o habeas corpus. Então, a alteração que se fez em 98 meramente determinou, primeiro tem que passar por STJ para depois vir para cá. Mas o que nós estávamos julgando? Estávamos julgando a decisão do juiz de primeiro grau, através desse caminho complicado. A Carmen Lúcia, ela entrou e disse que uma meta dela era de cumprir a pauta. Porque sem você ter a previsibilidade de que a pauta vai ser cumprida, você não sabe quando o seu processo vai ser julgado, se vai ser julgado. E ela fez esforços para isso. Mas era só que um problema, a pauta era só dela. A pauta era só dela. Você começou isso, quer dizer, aí ela fez esforços. No final, a gente fez o cálculo. Ela só se conseguiu julgar 27% do que era pautado. Então, eu creio que isso, dentro da estratégia do Técio, como esse, é muito mais complicado do que uma decisão A, do que uma decisão B. A decisão A, B, o povo está preparado para isso, sabe que a justiça é isso mesmo. O problema é isso. Mas já falei demais. Gente, obrigado aí. Aberto. Não.